Então, bom dia novamente. Sou o professor Jonathan, estamos aí na aula 2.1 do nosso livro. E agora o tema, da nossa aula é potencial elétrico. Então, disciplina de princípios de eletricidade e magnetismo. Pessoal, eu sempre gosto de explicar conceitos novos para os alunos. Eu acho que às vezes o próprio nome das coisas meio que já está escondido a explicação que a gente quer. Então, por exemplo, se a gente pegar só essa palavra elétrico, a gente já conversou na aula passada que coisas elétricas têm a ver com o quê? Energia. Energia pode ser, mas energia de quem? Quem que vai dar energia? Na eletricidade. A energia está em quem? Olha o nome, Elétrico. Tem que estar no elétron. Então, se é elétrico, tem a ver com os elétrons. Agora, esse potencial aqui, se a gente fala assim que uma coisa tem potencial e tal, quando a gente comenta, por exemplo, fulano tem um potencial, a gente está falando que ele pode vir a ser uma coisa que ele não é ainda, mas ele pode vir a ser. Então, nas outras disciplinas de física, por exemplo, a gente já começa a ter contato com esse potencial quando a gente está estudando lá, por exemplo, energia potencial, né? Então, vocês já estudaram dois tipos de energia potencial antes dessa disciplina. Vocês podem lembrar os exemplos? Quais energias potenciais vocês já estudaram? Gravitacional e energia potencial do trabalho. Gravitacional. O trabalho em si ele já é uma energia, ele não é potencial, mas tem a ver. Tem mais uma. Vocês estudam na lei de Hooke. A elástica. Elástica, muito bem. A gente tem a elástica. Então, quando vocês estudaram lá potencial gravitacional e potencial elástica, na gravitacional a gente tinha uma superfície e a gente falou assim, todo corpo, vamos imaginar aqui essa bolinha aqui, todo corpo que tem uma altura em relação a uma superfície, ela tem uma energia associada a ela. Uma energia que é associada à posição. Então, devido a ela estar nessa altura H aqui, ela tem uma energia, essa energia é potencial, e esse é potencial quer dizer o quê? Está nela, ela não está usando, mas essa energia pode se transformar em uma outra energia. Tanto é que se ela tem essa energia potencial, ela começar a cair, essa energia vira qual tipo de energia se ela estiver caindo? Cinética. Cinética, maravilha. Então, nesse caso aqui, nesse primeiro caso, se ela tem energia potencial, a gente chamava isso aqui de mgh, né? Tem a ver com o peso. Quanto maior o peso dela ali, mg, maior a energia. E quanto maior a altura, maior a energia dela também. Vamos agora aqui. Quando a gente falou a elástica, o que a gente tinha? A gente tem, por exemplo, aqui, vamos pôr uma superfície também. Eu posso ter uma mola aqui, essa mola pode estar encolhida, segurando aqui um pezinho. E, de novo, em relação à posição. Essa mola aqui, ela está comprimida, numa distância x, por exemplo. E aí, o corpo está ali. Então, ela tem um potencial de quê? De empurrar esse corpo para cima, mas não necessariamente ela esteja usando agora. A energia está nela. Mas, se eu, por acaso, estiver segurando essa aqui e soltar, ela também pode transformar essa energia potencial em uma energia cinética. Por quê? Porque ela pode jogar esse corpo para cima. A energia potencial elástica, se vocês relembrarem lá, ela pode ser calculada como kx² sobre 2. Então, x é a deformação da mola, né? Aquele tanto ali que eu deformei ela. O K é a constante elástica, então é tipo uma medida de dureza dessa mola, de dificuldade em eu apertar ou não ela. Então, notem que energia potencial que a gente já estudou, ela sempre está relacionada a isso. Eu tenho um corpo que ele tem uma energia associada a ele devido à posição. Então, nessa primeira
a energia era porque ele tinha uma posição de ter uma determinada altura. Na mola é porque a mola estava comprimida num determinado comprimento. Agora a gente vai ver um terceiro tipo de energia potencial. A gente vai ver a energia potencial elétrica. Então, agora a gente vai aprender aqui, ó, energia potencial elétrica. Essa é a energia que a gente vai ver na aula de hoje. Como que seria, então, uma energia potencial elétrica? Vamos imaginar assim, ó, que eu tenho uma carga positiva aqui e uma carga positiva aqui. Se as duas estão próximas, qual que é a tendência que vai acontecer aí entre essas duas cargas? O que vai acontecer entre elas? O que acontece com duas cargas a mais? Vai repelir, né? Então, vamos supor que a gente esteja analisando essa carga da direita aqui, ó. Eu vou ter para cá, eu tenho uma força elétrica, né? E essa carga, ela vai o quê? Se ela vai ser repelida, ela vai se movimentar, então ela pode andar aqui uma distância d. Andar não, né? Que carga não tem perna. Ela vai deslocar, né? Essa distância d. Então vocês estão vendo ali, ó, que se eu vou fazer uma força elétrica, vou fazer uma força para um corpo deslocar. Vocês lembram que grandeza que é essa? Eu faço força para ter um deslocamento. Vocês lembram lá do trabalho? O que é o trabalho? A gente usava a letra W, eu acho. É você fazer uma força vezes um deslocamento. Ou seja, o trabalho na física, ele serve para dar energia ou tirar energia dos corpos. Então, se eu tenho uma carga que estava parada e eu fiz um trabalho nela, porque eu fiz uma força nela e ela se deslocou, eu estou dando energia para ela. Se essa carga está se movimentando, quer dizer que ela tem qual tipo de energia? Cinético. Cinética. Então, eu faço um trabalho para a carga ganhar energia cinética. Então, ela entrou em movimento. A gente vai aprender, né? Mas eu imagino que vocês já tenham uma noção que cargas em movimento significa corrente elétrica. Corrente elétrica é carga em movimento. Então, a gente tem que fazer um trabalho elétrico sobre a carga. Eu tenho que dar energia cinética para essa carga para ela se movimentar. Quando ela se movimenta, ela carrega consigo a energia e essa energia pode ser transformada depois de novamente em uma outra coisa. Então, essa energia que está na carga é que vai viajar dentro do fio, que vai chegar e vai entrar dentro da sua televisão lá e vai fazer sua televisão ligar. Que vai passar dentro do seu chuveiro, vai fazer seu chuveiro esquentar. Então, tem que ter um trabalho elétrico. Eu tenho que ter, de alguma forma, as cargas têm que uma empurrar a outra para fazer elas andar. Quando elas andam, elas têm energia cinética associada a elas, que essa energia depois pode ser transformada posteriormente em outros tipos de energia. Então, beleza. Essa parte de trabalho, de você fazer uma força para um corpo deslocar e dar energia cinética para o corpo, essa parte, beleza, né? Vocês entendem a lógica disso? Sim ou não, pessoal? Então tá. Sempre que vocês não me respondem, eu suponho que vocês entenderam. Eu vou continuar. Outra coisa. Essas cargas aqui, ó, elas têm... Entre elas aqui, ó, elas têm uma distância. Apesar de eu ter colocado o D ali, ó, deixa eu tirar esse D daqui. Esse aqui é o D do deslocamento. Mas uma carga, entre uma carga e outra, também tem uma distância. E a gente já aprendeu que força elétrica... Vamos fazer essa força elétrica aqui um pouquinho menorzinha. Depois no slide tem todas essas coisas que eu tô falando, tá? Eu só tô rabiscando aqui porque eu quero ir conversando com vocês e construindo aqui. A gente já aprendeu, ó. KQQ sobre D quadrado. Força elétrica. Então a força depende da distância. Então se eu aproximar, se essa carga aqui, se eu aproximar ela mais para cá, essa força aqui aumenta. Se eu pego a carga e põe mais longe, a força diminui. Por quê? Porque a força depende da distância.
Ou seja, se a força depende da distância, o trabalho que vai ser feito também muda. Por quê? Porque o trabalho depende da força e a força depende da distância. Então, se estiver mais perto ou mais longe, muda a força e aí muda o trabalho que pode ser feito. Então, notem que também a distância vai ter uma influência em como que essa energia vai ser fornecida. Então, a gente pode também, dessa forma, associar uma energia potencial para esse caso. Por quê? Porque eu tenho duas cargas. Essas cargas, se elas estão próximas, elas têm o quê? O potencial de expulsar, né? De repelir essa carga. Ou atrair, se fosse carga. Então, só de eu ter duas cargas num sistema, elas têm o potencial de ou atrair ou repelir. Então, num segundo momento, na hora que elas forem liberadas, elas conseguem se deslocar e ganhar energia cinética. Então, esse trabalho aqui que vai ser feito, ele é o mesmo valor da energia que está, que a gente pode falar que está armazenada aí nessa carga. Então, essa definição de que trabalho W e energia potencial, vamos chamar de... E a variação, no caso da energia potencial, né? Sim, ΔU. Essa igualdade já vem desde quando vocês estudam a física 1, mecânica, e depois estuda de novo na física energia. E aí a gente pode comentar que elas têm o sentido oposto. É tipo assim, você fazer um trabalho positivo, você tira a energia potencial do corpo. Você fazer um trabalho negativo, você aumenta a energia potencial do corpo. Elas têm o mesmo módulo, só têm sentidos diferentes. Esse sentido é só para a gente seguir um padrão de como entender. Então, eu posso calcular o trabalho, e ele é numericamente igual à energia potencial. E aí, como o trabalho é força vezes deslocamento, eu posso o quê? Pegar no lugar da força e escrever a equação da força elétrica. Se eu pego no lugar da força e escrevo a equação da força elétrica, como que vai ficar? Vamos fazer isso aqui mais pertinho. Imaginar que eu tenho as duas cargas aqui mais pertinho para ficar mais fácil. Então, se eu pegar essa equação aqui, ó, e substituir, vai ficar trabalho é o quê? Q sobre D quadrado vezes a distância que já tinha ali, né? Então, eu posso cortar esse quadrado com esse D e falar que o trabalho da força elétrica, que é numericamente igual à energia potencial elétrica, é Q sobre D. Então, se eu quiser só o módulo, né, dessas energias aí entre duas cargas, é só eu pegar a distância D entre as duas e multiplicar os valores das cargas e multiplicar pelo valor aqui da constante. Então, por que isso é importante? Porque depois a gente vai ver que isso aqui vai estar relacionado lá com com a energia que a gente vai ter na tomada, da energia que vai ser gerada numa hidrelétrica, numa energia solar. Tudo isso vai estar relacionado com isso daqui, porque a gente tem que medir em joule, né? É energia. Então, a gente tem essa relação aqui, ó, matemática. Nossa, isso é de fórmula, meu Deus. Mas assim, aqui eu só estou deduzindo, estou mostrando só de onde saiu. Mas, ó, essa equação de força elétrica já é desse semestre. A equação do trabalho, vocês já viram em outras disciplinas. E realmente é isso, pessoal. Mas assim, vocês são obrigados a decorar a fórmula? Não. Você acaba decorando com o passar do tempo, conforme você utiliza. Agora, o que vocês são obrigados a fazer? Pegar um papel, escrever todas essas equações, colocar legenda, escrever na frente para que serve, quando que usa, porque daí quando você for fazer exercício, você pega a sua tabela de fórmula, olha lá e vê o que é cada coisa. Então, vários de vocês já foram alunos meus no presencial e aí eu já fazia isso. Todo mundo podia usar a folhinha de cola que eu brincava. Por quê? Porque vocês não são obrigados a decorar a fórmula. Mas física é isso, pessoal. Física tem uma cacetada de fórmula e ser, tipo assim, tem que saber usar. Pegar o teu material de consulta, olha lá e usa. Então, toda aula nossa a gente vai ter aí umas 3, 4 fórmulas novas.
Então, aqui no slide tem tudo isso aqui digitado bonitinho. Então, esse começo aqui foi só para eu conversar com vocês a parte teórica, né, disso daí. Então, tá. Vamos fazer assim, já é 9h10. Vamos para o intervalo para não misturar os negócios. E aí, quando vocês voltarem no intervalo, eu continuo, aí a gente vai diretão. Quanto tempo de intervalo agora? Então, os intervalos são meia hora. Ok. Então a gente está saindo 9h10, aí a gente volta 9h40, pode ser? Pode ser. Pode ser, pessoal? 9h40, saímos 5 minutos mais cedo, voltamos 5 minutos. Beleza. Então tá. Vamos lá tomar o cafezinho de vocês. Até daqui a pouco. Então, estamos aí falando de potencial elétrico. Então, a primeira parte da aula foi a parte teórica. Vamos agora ver a parte de equações, né? E fazer uma aplicação aqui para a gente... Professor, ainda não apareceu o slide, não. Ah, agora apareceu. A gente continuar. Tá, então assim, eu defini ali anteriormente, né? Isso aqui já é uma definição que a gente usa até em outras partes da física, que é o trabalho que pode ser realizado, ele é numericamente igual à variação da energia potencial. Então, esse ΔU é energia potencial, o W é trabalho. Só que eles têm sinal negativo. Então, o trabalho que eu tenho para levar de A até B é a mesma coisa da energia que ele vai ter lá em B, menos a energia que ele tinha no ponto A. Então, isso aqui é só para a gente relembrar, porque depois no final, depois que a gente resolver o trabalho, a gente vai e inverte para potencial, porque os dois têm o mesmo módulo. Então, aqui está escrito a equação do trabalho, escrita na forma integral. Então, eu posso fazer que o trabalho é a integral de força no decorrer de um deslocamento. Força é constante, eu coloco ela para fora aqui da integral. Ou, caso a força varie, ela continua dentro. Nesse caso, a força, como a força depende da distância, a força pode ser variável. Então, a gente vai substituir essa força aqui, ó, pelo seu valor que a gente já aprendeu. Então, que é o quê? O K, que pode ser escrito dessa forma, né? 1 sobre 4πε0, usamos na lei de Gauss. O produto das duas cargas, dividido por uma distância ao quadrado. Nessa dedução foi feita utilizando a letra R para distância. E aí, a integral, né, que nós temos que fazer é esse aqui, ó, R² dr. Quem é constante sai para fora. Então, as duas cargas não variam, 4πε0 também não variam, né, são constantes. Então, a gente coloca, né, as duas aí para fora da integral. Então, isso aqui, vai ficar aqui na frente, eu vou ficar uma integral de dr sobre r², que é a mesma coisa que integral de r a menos 2 dr. Então, quando a gente integra, né, a gente soma 1 e coloca o expoente embaixo, né? Então, tipo, a integral de r a menos 2 seria o quê? R a menos 1 sobre menos 1, né? Então, se a gente integrar isso daí, alguma coisa negativa, né? Ela fica, então, menos 1 sobre r. Ficaria assim a integral. Então, por isso que aqui... E aí, como essa integral é definida, ela vai de RI até um RF, depois a gente tem que aplicar os limites de integração nessa parte. Por isso que quando a gente resolveu aqui embaixo, né? Aqui o exercício foi um pouquinho mais direto. Deixa eu só apagar aqui. As duas... Toda essa parte aqui, ó, ficou para fora da integral, então tá aqui. E aí tá aqui o resultado da integral, né? 1 sobre r, igual eu mostrei ali. Só que, como é a integral definida, eu tenho que fazer o limite superior menos o limite inferior, por isso que fica dessa forma aqui. Aquele negativo do menos 1 sobre r veio aqui para frente, ó, só para ficar mais organizado. Eu não entendi por que desse resultado de 1 sobre r. Vamos de novo. Ele Quando a gente... R², só que Isso. o R² estava dividindo. Aí fica R elevado a menos 2, a integral de R menos 2.
Exato. A gente coloca as constantes para fora, então a gente vai resolver essa integral aqui, ó, dr sobre r ao quadrado. Coloquei só esse pedaço aqui, ó, que a gente integra. O resto é constante, constante fica fora da integral. Quando a gente tem quando o que a gente vai integrar está embaixo, eu posso colocar ele para cima com o sinal trocado. Então, é a mesma coisa de eu integrar r a menos 2 dr. O resultado dessa integral aqui, ela é menos 1 sobre r. Esse é o resultado dessa integral. Só que a integral é definida, ela vai de RI até RF. Então, a gente tem que pegar o limite superior menos o limite inferior, que foi o que foi feito aqui, ó. E aí a gente consegue chegar na equação. Então, continuando aqui, ó. Como o trabalho ele é o negativo, né, da energia potencial, eu posso trocar aquele menos W por ΔU. Aí eu tiro o menos que estava aqui, né? Continuo com a mesma coisa que já estava aqui. E aí, ó, 4πε0, ó, tá aqui, 1 sobre 4πε0. Só repartir ele aqui, ó. E aí ficou com aquela equação que eu já até tinha mostrado para vocês, né? Produto das duas cargas dividido pelo raio. Se quiser, no lugar desse aqui, escrever o K, pode também. Vamos escrever ela aqui, ó. Isso aqui fica K vezes Q1 vezes Q2, e tudo isso aqui a gente divide por uma distância. Só digitar aqui para ficar melhor. Dividido por D. Então, são equivalentes os dois aí, a gente pode fazer das duas formas. Então, posso escrever o K assim, ou escrever o K aqui na mesma. Aqui é duas cargas, eu escrevi Q1 e Q2, que a gente já estava escrevendo assim, né? E aí, como isso aqui é energia, pessoal, energia unidade de medida de energia é o Joule. Então, na hora que resolver isso daqui, vai dar Joule. Vamos fazer essa aplicação aqui, ó. Essa aplicação é do livro de vocês. A gente tem essa partícula... Você pode voltar lá só rapidão, só para me ver a fórmula? Ah, sim. Então, a gente tem essa partícula de 6 microcoulomb. Micro é 10 a menos 6. Então, ela está numa região que tem um campo elétrico, né? Esse campo elétrico, ele vale ali, ó, 1,5 vezes 10 a quinta. Então, a gente quer a variação da energia potencial elétrica quando a partícula se desloca em 1 metro. Então, acelerada exclusivamente pela ação da força elétrica aí. Encontre também a velocidade da partícula, considerando que a massa dela é 50 gramas. Esse aqui eu quero fazer com vocês, tá, pessoal? Vamos deixar essa equação aqui separadinha por enquanto. Então, a gente viu no começo da aula que o trabalho, ele é uma força elétrica vezes uma distância, né? E a força elétrica, se a gente aplicar aqui, né? Essa força elétrica, ela é K vezes Q por uma distância ao quadrado. Então, se a gente corta, né, esse D quadrado com esse D quadrado ali, eu vou ficar só um D aqui embaixo. Na frente. Então, essa equação é a mesma que essa daqui. A gente acabou de ver que as duas são equivalentes, né? Eu demonstrei também por integral, só para vocês verem também, né? Que é a dedução da equação por integral, mas, de novo, pessoal, a gente está fazendo as deduções, mas depois o que a gente faz? A gente está
A gente vai usar as equações finais e não necessariamente as equações... vocês não vão precisar estar deduzindo toda vez. A gente tem as equações que a gente usa no final. Outra coisa também que a gente aprendeu, pessoal, quando a gente definiu o que é o campo elétrico, falou assim, ó, o campo elétrico ele é a força elétrica exercida sobre a carga. Aprendemos isso aqui também. Equação de campo elétrico que a gente viu. Então, se a gente for isolar o campo elétrico nessa equação, eu posso falar também que o campo elétrico vezes a carga é a mesma coisa que força elétrica, né? Campo elétrico vezes carga é força elétrica, certo? Então, a gente tem essas duas relações aqui. Notem que na equação do trabalho, que está ali em cima, ela é uma equação que depende da força elétrica. Então, também, se eu quiser, eu posso escrever essa relação ali em função, em vez de escrever de força vezes distância, eu posso trocar ali no lugar da força elétrica e escrever ela em função de campo elétrico. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, se o trabalho é força elétrica vezes a distância, eu posso falar que o trabalho é o campo elétrico vezes a carga vezes a distância. E aí lembrando que se o trabalho ele tem o mesmo módulo, né, que é a energia potencial. Então a gente pode fazer energia potencial dessa forma aí. Não trocado aqui no caso, né? Sim, por exemplo. Então, se a gente ler ali o enunciado desse exercício, ele deu o quê? Ele deu campo elétrico e deu a carga. Então é mais fácil a gente calcular a energia potencial por essa relação aqui, ó. Por essa relação que eu coloquei no quadradinho vermelho. Então a gente vai... Professor, por que tá negativo o E? Definição da energia potencial, que elas são... Tem sinal trocado aqui, ó. Aqui, ó. Energia potencial e trabalho, eles têm o mesmo valor, só que um é negativo e o outro é positivo. Por isso que quando eu troquei do W para o U, aí eu pus um menuzinho aqui, só para ficar certinho. Deixa eu organizar então, agora que a gente já explicou, deixa eu organizar minhas formas. Então, nesse caso, nessa... Opa! Vou tirar essa. Então, a gente vai resolver essa por aqui, ó. Então, a gente vai sair da equação do trabalho. E aí, utilizando a equação do campo elétrico, a gente pode ter aquela relação que está ali, que relaciona, né, energia potencial e campo elétrico. Então, vamos fazer, ó, vamos pegar aqui. Vamos resolver. O campo elétrico, ele, de acordo com o enunciado ali, ó, ele vale 1,10 elevado a 5. Esse é o nosso valor de campo elétrico. Ela vale 6 vezes 10 elevado a menos 6. Vou só deixar mais largo aqui. Aí o senhor já fez a troca de sinal, é isso? A carga, como a carga, a gente não põe o sinal dela na fórmula. O menos ali é só para falar que a carga é negativa. Professor, como você soube que era mico? E o mi ali do lado do 6, ó. A gente já escreveu aqui em cima, aqui, ó. Olha o micro aqui, ó. Mi. Microcoulomb. Mi vale 10 a menos 6. É por isso que a gente coloca aqui, ó. 10 a menos 6 aqui. E a gente falou que a partícula desloca 1 metro. Então só põe o 1.
a energia que vai estar associada, né, a essa carga aí. Calculem aí pra gente, alguém, por favor. 9 vezes 10 elevado a menos 1. 9 vezes 10 elevado a menos 1? Eu acho que é. 9, né? Beleza, então 0,9 joules. Essa é a energia que a partícula tem. Essa partícula tem essa energia. Aí, na letra A, né? Vamos chamar de letra A. Resolvendo a energia primeiro. Agora vamos fazer aqui na frente, tipo a letra B. Resolvendo a velocidade. Uma ideia aí de como que a gente poderia resolver a velocidade? A gente tem a energia e tem a massa e quer a velocidade. Quem dá uma ideia aí de uma equação que pode calcular isso? Vocês lembram da fórmula da energia cinética? Vovô ateu? mv quadrado sobre 2. mv quadrado sobre 2. O voo ateu, ele é para cálculo de velocidade também, mas nesse caso, como a gente não tem aceleração, não dá para usar ela. Então, a energia cinética K, ela é massa vezes velocidade ao quadrado Sobre 2. Dale. Então, essa é a fórmula, né, da energia cinética. E a gente pode usar ela para cargas também, não tem problema, ela também é válida. A massa é 50 gramas. Então, como a gente tem que usar no Sistema Internacional de Medidas, pegar esse 50 e usar em quilograma, né? Então, eu pego 50 e divido por 1000. 0,05. A velocidade é o que eu quero, então deixa ela ali. E a energia é exatamente o que? 0,9 que a gente calculou ali. A gente, como essa energia aqui, ó, essa energia, ela vai para a partícula em forma de movimento, né, em forma de energia cinética, a gente usa só em módulo mesmo aqui no K. Não precisa colocar esse negativo, até porque depois, na hora que vier esse quadrado passando para cá, não tem como tirar quadrado de energia positiva. Então, esse negativo aqui é só para a gente ter uma noção que, tipo assim, a carga, ao realizar esse movimento, que a gente comentou aqui, ela estaria, tipo, perdendo energia potencial e ganhando energia cinética. Então, elas ficariam com esse sinal trocado aí justamente por causa disso. Então, a gente pode colocar em módulo aqui na hora de calcular a energia cinética. Lembrando que nessa parte, a parte física, ela acaba se sobrepondo a essa exigência matemática e tal. Até porque aqui eu tenho K, eu não tenho U. Mas a energia potencial, ela está sendo, né, convertida em energia cinética, por isso que a gente pode calcular. Então, a gente isolar ali esse V quadrado, eu vou ter aqui um 0,9 vezes 2 e vou dividir, né, tudo isso aqui pela massa, né, que é o 0,05, que está multiplicando, eu passo. E desse lado aqui só fica o V quadrado. Agora eu tenho que passar a raiz, né? Então aqui, ó, a raiz. Vou fazer aqui, ó, 0,9 vezes 2, 1,8, dividido por 0,05, dá 36. 6. Velocidade aqui, 6 metros por segundo, vai ser a velocidade dessa carga, devido a essa Seria mais situação. ou menos 6, né? Porque ela pode estar indo, pode estar voltando, não sabe pra qual direção que ela tá. Se a gente quiser levar em consideração a questão do sentido, né? E raiz do 36 é mais ou menos 6, a gente pode pensar nesse sentido também. Vai depender tudo, tipo assim, como quem manda nos eixos, nas referências é a gente, então se a gente colocar tipo assim, para cima é mais e para baixo é menos, é um sinal. Se a gente quiser inverter, a gente inverte também. Então a gente tem um pouco dessa
liberdade aí. No slide depois vai ficar exercícios aqui, depois vocês podem refazer, tá? Esse aqui é um exercício de um sistema. Isso aqui também depois a gente na aula de exercício a gente pode comentar de novo. Mas assim, a energia potencial de um sistema de cargas, como a energia não é uma grandeza vetorial, a gente pode, para calcular uma energia de um sistema de várias cargas, é simplesmente sair somando todas as energias. Então, se eu tenho 3 cargas e eu quero a energia total, eu faço a energia potencial de 1 com 2, de 2 com 3 e de 1 com 3. Então, tá aqui, ó, 1 com 2, 2 com 3, 1 com 3. É só eu fazer de todos os parzinhos as energias delas e somo. Então, a gente teria a energia total aí se for de um sistema de cargas. Aqui tem um exercício, mas eu ainda tenho que definir mais um conceito com vocês. Eu vou deixar isso aqui por enquanto. Então, vamos falar de potencial elétrico, que é diferente de energia potencial elétrica. Então, agora, esse conceito é um conceito que a gente tem que tomar cuidado justamente por causa disso, porque são conceitos que têm nomes parecidos. Energia potencial elétrica e potencial elétrico. Então, o que é o potencial elétrico? É eu pegar a energia que eu tenho e pegar ela e ver quanto de energia eu tenho por unidade de carga. Então, é só eu pegar quantos joules eu tenho e dividir por carga. Ou seja, quanto mais carga eu tiver, se eu tiver uma quantidade de energia e eu ter que dividir por mais cargas, então eu vou ter um potencial menor. Ou, se eu tiver muita energia em pouca carga, então eu tenho um potencial maior. Então, a gente... a fórmula dele, né? Então, do potencial elétrico é essa daqui. Então, a gente vai usar a letra V para representar o potencial elétrico. Então, U era energia potencial elétrica. Então, eu pego a energia, que é em joule, e divido por carga. Então, a unidade do potencial elétrico, se a gente pensar, ela seria o joule, e vou dividir por coulomb. Joule por coulomb vira essa nova unidade aqui, ó, que é o volt. Então, a palavra voltagem, eu imagino que todos vocês já devem ter ouvido. Ah, qual que é o potencial da tomada? Ah, tomada ali é 110 volts, 127 volts, 220 volts. Ah, uma pilha de 3 volts. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que se é 3 volts, quer dizer que eu tenho 3 joules para cada 1 coulomb de carga que eu tiver ali na tomada ou na pilha, na bateria. Então, quando a gente fala esse volt, a gente não sabe, tipo assim, não para pensar que eu estou falando de joule, só que é de joule por carga. Então, a cada 1 coulomb que passar ali, tipo, no fio, eles vão ter 3 joules com eles. Então, a gente já comentou que se a carga está movimentando, ela tem uma energia que está associada a ela. Então, ela leva com ela essa energia. Então, voltagem, que é o potencial elétrico, que é o nome correto aqui, ó, potencial elétrico, é medido em volt, que é a quantidade de joule que eu tenho por carga. E aí a gente também tem a diferença de potencial elétrico, que é o que a gente chama de DDP, né, que seria a sigla. Diferença de potencial elétrico. Eu pego o potencial num ponto, subtraio o potencial do outro ponto, que eu também posso calcular pela energia potencial. Pego o U e divido pelo Q. Então, como a energia potencial elétrica, V, é a energia U dividido por Q, a gente pode também fazer para aquela equação que a gente acabou de aprender. Então, quem é V? É U sobre Q. Quem que é U? Acabamos de ver que U é K, Q sobre D. E aí, naquela fórmula ali de cima, já tinha um Q lá embaixo, né? Vamos colocar o outro Q aqui embaixo. Então, eu corto um Q com outro Q, então o potencial elétrico fica KQ sobre D. Então, essa aqui é a fórmula, né, de calcular potencial elétrico. O potencial elétrico, então, é KQ sobre D. No slide da frente está digitado bonitinho. Então, essa é a fórmula que a gente vai usar. Então, outra coisa também interessante, ó. Força elétrica, como que calcula? KQ sobre D quadrado.
E a energia potencial elétrica? K, Q, E sobre D. Não tem o quadrado. Aí o campo elétrico? K, Q sobre D quadrado. Então não tem um Q aqui, mas tem D quadrado. E o potencial elétrico? K, Q sobre D. Então notem que todas as fórmulas são parecidas. Da força elétrica tem duas cargas e D ao quadrado. No campo elétrico, uma carga e D ao quadrado. Energia potencial elétrica, duas cargas e distância normal, sem C ao quadrado. Potencial elétrico, uma carga e uma distância só, sem T ao quadrado. Como uma equação meio que vai substituindo na outra, mas notem que elas ficaram bem parecidas. Então, continuando aqui, a gente também pode fazer também, a partir do campo elétrico, também ter uma relação de potencial. Então, a gente já viu, né, no exercício passado, que eu posso pegar essa força e colocar campo vezes a carga, né, que é L. Então, e esse L ali seria, ele seria essa distância aqui, ó, só atualizando. Então, na hora que a gente for trocar, né, que a gente for resolver para o potencial elétrico, a gente vê que o quê? A diferença de potencial, a gente viu no exercício anterior que eu posso o quê? Pegar a subtração das duas energias e dividir pela carga. E isso aqui, né, essa diferença de energia é o trabalho, definimos no primeiro exercício lá. Então, como a gente definiu o trabalho aqui nesse de cima sendo essa relação matemática, eu posso trocar aqui no trabalho, aqui, e cortar com o que de baixo e ficar assim. Então, eu posso falar que potencial elétrico é um campo elétrico vezes uma distância, por exemplo. Ou resolver por integral. Eu posso integrar isso aqui. E fazer um DL aqui, por exemplo. Nesse aqui, ele fez com DR. Então, a gente pode fazer por integral também, mas, novamente, pessoal, a gente vai usar já as equações resolvidas. A gente não vai ficar tendo que deduzir as equações, né? A gente vai usar a equação que a gente já tem. Então, se a gente resolver aquela integral, né, de EdR, o E é KQ sobre uma distância, né, ao quadrado. Então, de novo, a gente vai cair naquela equação de dr sobre r ao quadrado. Só que daí o KQ fica aqui fora, né? KQ. Como aqui nessa dedução ele usou 1 sobre 4πy0, então por isso que em vez de K ficou aqui, né? 4πy0. E a carga está aqui fora. E aí, de novo, integra r quadrado, chega nessa relação aqui, e aí chega de novo naquela que eu mostrei ali agora, né? KQ sobre uma distância D. Aqui ele usou R. Eu gosto mais de usar D. D de distância, mas tanto faz. E no lugar de um 4π sobre ε0, está aqui o K. Da mesma forma que a energia potencial a gente pode simplesmente sair somando, no potencial elétrico também, pessoal. Ele não é vetor, então é só eu calcular os potenciais de cada carga e sair somando. E aqui ele tem uma observação aqui, ó, que cargas positivas geram potenciais positivos, cargas negativas geram potenciais negativos. Então a gente pode usar isso daí. Então, um outro conceito interessante é que, tipo assim, ó, se a carga ela tá aqui no centro, aqui, ó, ou aqui, por exemplo, aqui é negativa, e a fórmula, né, vamos colocar a fórmula aqui, né, KQ sobre D, qualquer ponto D de distância da carga tem que ter o mesmo potencial. Então, se a carga está aqui no centro, aqui, nesse X, nesse X, nesse X, sempre é a mesma distância. Então, nesse círculo, né, que está aqui, a gente chama de superfície equipotencial, ou seja, tem o mesmo potencial, porque qualquer ponto que eu pegar em volta tem o mesmo potencial elétrico. Por isso que ele coloca esses círculos aí. Porque nesse círculo a gente chama de superfície equipotencial porque tem o mesmo potencial, porque tem a mesma distância até a carga. Vamos fazer esse aqui juntos. Ó, nós temos uma carga de 50 micro e ela está localizada num plano cartesiano aí, ó, nesse ponto aqui, ó, 1 e 1.
E ele está, né, nesse sistema de coordenadas. A gente quer o potencial elétrico, né, no ponto 1 e 4 e no ponto... Ah, não, acho que aqui é x e y. Desculpa. No ponto 1,4 e 1,3. Então, vamos desenhar aqui para ficar mais fácil da gente discutir aqui. Então, vamos fazer o plano cartesiano aqui para a gente desenhar. Aqui o eixo x, ele mais larguinho um pouquinho, x e y. Então tá, aí vamos colocar então uma bolinha aqui, ó, que vai ser o ponto 1 e 1. Essa bolinha azul aí. Vou colocar ela vermelha. Certo? Então ela está ali no ponto 1 e 1. Vamos marcar aqui, ó, em relação aqui à origem, esse ponto aqui e esse ponto aqui. Então vamos falar que aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1. Aí a gente quer o potencial nesse ponto que o exercício falou. Ele quer o ponto em 1,4 para x. Vou dar uma exagerada aqui na escala. Vamos supor que aqui seja 1,4. E 1,3 para y. Vou colocar aqui. Deixa eu fazer maior, que eu acho que estou achando que aqui está muito pequenininho. Vou colocar aqui 1,1. Então tá aqui o 1, tá aqui o outro 1. E vamos fazer aqui, ó, 1,4 aqui e 1,3. Então aqui vamos colocar deixa eu ver se eu acho um xzinho aqui. A gente quer calcular então o potencial no ponto que a gente fez de x ali. Então, de acordo com o que a gente acabou de aprender, né? Vamos colocar aqui a equação. V é igual a Q dividido por D. Acabamos de aprender essa equação aqui. O K a gente conhece, né, pessoal? K a gente já aprendeu, né? K, a gente já está fazendo ele desde a primeira aula, né? K, ele é 9 vezes 10 elevado a 9. A carga, o exercício falou ali, ó, é menos 50 micro. Mas e a distância, pessoal? Como que a gente faz agora? Quanto será que vale essa distância? A distância é 0,4 e 0,3. É, mas aí eu tenho uma distância em não. x e A em y, distância, né? a distância x e y são Eu 0,5. tenho que descobrir essa distância aqui, ó. 0,5. Como que você sabe que é 0,5? É porque a distância da 0,4, 0,3 dá um triângulo 3, 4, 5. Só que em 0, Maravilha. Então eu pintei de verdinho ali, ó, a distância que é de um ponto ao outro. O colega já sacou o quê? Que ali vai fazer um triângulo retângulo, ó. Vou colocar mais um azulzinho aqui, ó. Vocês observaram que formou tipo uma hipotenusa ali, ó? Que a distância ela é uma hipotenusa desse triângulo aqui, ó. Então o verde é uma hipotenusa, vocês conseguem enxergar? Vamos chamar aqui de D, né? Então esse tamanho aqui, ó, 0,4. Só esse tamanhozinho aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Esse tamanhozinho aqui é 0,4. E esse tamanhozinho aqui é 0,3. Então, vocês concordam que D ao quadrado é igual... Peraí. Meu computador tá uma porcaria. D ao quadrado é igual a 0,4 ao quadrado mais 0,3 ao quadrado.
Tô fazendo assim, pessoal, só para ficar bem demonstrado, tá? Da onde que saiu cada coisa. Vai ficar D ao quadrado igual a 0,25. Então, aqui tem que tirar a raiz também, né? Deixa eu colocar aqui a raiz já também. Raiz de 0,25. Aqui a raiz. Tá vazando o áudio aí para vocês de uma furadeira? Tá. Vizinhos. De vez em quando tá. Reformas, né? É. Coisa boa. Aqui, ó. Então eu troco ali 0,25. Então a distância, acho que está mais trabalhoso calcular a distância do que calcular ali o potencial. Todo mundo conseguiu enxergar então que formou um triângulo de Pitágoras ali, um triângulo, e aí a gente, pelo teorema de Pitágoras, a gente conseguiu descobrir a distância? Sim. Então tá. Então agora a gente pode fazer o potencial. Então isso aqui vai ser 9 vezes 10 elevado a 9. A carga, de novo, pessoal, a carga ali é menos 50 micro. A gente comentou que, Carga não põe sinal. Não precisa colocar o sinal. Só que essa Mas parte de potencial elétrico, se a gente voltar aqui, ó, a gente falou esse porém aqui, ó. Uma carga positiva gera potencial positivo. Uma carga negativa gera um potencial negativo. Então, esse potencial aqui que a gente está fazendo é de uma carga negativa. Então, mesmo que a gente faça em módulo, a gente tem que saber, tipo assim, que esse potencial gerado, a gente vai considerar ele como um potencial negativo. Então, para potencial elétrico, quando vocês fizerem aí a lista de fórmulas de vocês, coloquem essa exceção. E o dele, se quiser colocar negativo, pode. Porque daí você já sabe que o potencial no final lá tem que ser negativo. Vou até pôr o menos aqui para frente. Então, ó, 50 vezes 10 elevado a menos 6. E a distância aqui embaixo é 0,5. Quanto que dá isso aí, pessoal? vezes 10 elevado a menos 90 vezes 10 elevado a 4. Acho que é isso. E volts. Potencial elétrico a gente faz em volt, é uma voltagem. Então, esse seria o potencial elétrico aí desse exercício. Tranquilinho? Esse senhor já tinha resposta? Não. Tem lá no livro. Eu fiz de Vamos ver. cabeça isso aí, não sei se tá certo não, peraí. Deixa eu pegar ali no livro. Isso, no livro tá 9 vezes 10 a quinta, 90 vezes 10 a 4, tá? Ah, não tá certo. Tá. Então vamos fazer mais um. Vamos fazer esse aqui que junta os dois. Ó, a gente tem uma carga positiva de 3 micro, ela está na origem. A gente quer o potencial elétrico num ponto a 4 metros da origem. E aí depois, qual é o trabalho que deve ser efetuado para trazer uma carga de 3 microcoulombs até 4 metros? E aí, então, o trabalho a gente já viu, né? Que ele é numericamente igual à energia potencial. Então, pode usar a equação da energia potencial para calcular. Vou só rearranjar ele aqui e vou colocar as equações aqui para vocês fazerem. Vou pegar a equação do trabalho ali também. Vou fazer uma nova. Só trocar aqui. Tá. Então a gente tem essa carga, né? Vamos fazer a letra A primeiro.
Letra A é o potencial, né? Então, tá aqui já a equação. Deixa eu só arrumar aqui. Então, constante K é 9 vezes 10 elevado a 9. O valor da carga é 3 micro. Então, é 3 vezes 10 elevado a menos 6. E é 4 metros da origem. Quem terminou aí, quanto que deu esse aqui? Alguém chegou a fazer? Tá, vou calcular aqui. Dá 6,75, professor. 6,75? Vezes 10 elevado a 3. Peraí. 6,75 vezes 10 elevado a 3 volts. Beleza. Letra A tá feita. Aqui é 28. Vamos fazer então a letra B. Então a letra B, ele quer o trabalho. Trabalho numericamente igual à fórmula, né, da energia potencial. Então, vamos aqui. 9 vezes 10 elevado a 9. A outra carga, 3 vezes 10 elevado a menos 6. E a carga que ele quer trazer é outra carga de 3 micro, né? Então, 3 vezes 10 elevado a menos 6. E a distância também é essa mesma distância 4. Deu esse? Vê se dá esse valor aqui, ó, 0,02 joules. Vou colocar assim, ó, 20 por 25 para ficar completinho. Vê se dá esse valor aí. Deu certo, pessoal? Deu isso aí? Tá, pessoal, quero conversar aqui com vocês. A gente está em 12 alunos aqui na turma. Então, o que a gente já fez de atividade até agora, né? De valendo ponto. Deixa eu compartilhar uma tela aqui só para eu rabiscar aqui com vocês. Só teve uma atividade valendo ponto, não é? O que a gente teve? A gente teve um exercício. Ele valeu 200 pontos. E aí também eu pedi para vocês fazerem unidade 1 do portal, né? Portal. Que era para ter feito acho que até essa semana, né? 200 pontos. Quem não fez o exercício, pessoal, valendo ponto até a data, eu lancei como 0. A unidade 1 do portal, eu lancei 200 pontos lá para vocês e eu lancei meio que, tipo, consignado, vamos dizer assim. Eu acabei lançando ponto para todo mundo e aí quem não fizer, eu vou esperar mais uns dias, quem não fizer, eu vou lá e tiro o ponto de quem eu dei e não fez o portal. Então tá lá, é tipo um empréstimo, consignado. Se não fizerem, eu vou lá e fazer o portal até quando? Até sexta? Então, a unidade 1, então, pode ser até sexta. É Já vou falar aqui então, ó. Semana. Unidade 2 também vai valer 200 pontos. Então, essa unidade 2 tem que fazer até a prova, tá, pessoal? Até a oficial 1. E quanto que é a oficial 1, professor?
Eu tenho que pegar o calendário, mas é daqui... Hoje foi 2.1, né? Então falta aula daqui 3 semanas. Daqui 3 semanas. Falta a aula 2.2, aula 2.3, e aí na próxima é oficial 2. Começo de abril, né? Isso. Então a gente está com 600 pontos, né? Até agora. Então tá faltando 400 pontos aí. Esses 400 pontos que estão faltando, e aí estão faltando 2 aulas, né? Vai ser participação em aula. Como que vai funcionar? Interagiu comigo na aula, fez o exercício, se eu perguntar o valor, fez, respondeu, ganha o ponto. Ficou mudo, tira 0. Então faltam 2 aulas. Meus 400 aí, professor, que já... Então, falta 2 aulas, ó, 200 cada aula. Certo? Vou colocar aí 200 pontos, então. Quem responder eu, Pra conversar mim, pode dar 200 comigo. também, que eu dei resposta a essa aula, professor, a aula inteira. Então, se eu não colocar esse aqui para você, aí você já briga comigo. Ah, nisso chegou o exercício que eu te mandei? Eu não sei se chegou. Sei. Sim, espera aí, rapidinho que eu tava com a tela aberta. Quem tá falando comigo? Emily. Chegou sim, Emily. Já lancei para você já. Beleza. Então confiram lá o portal de vocês, pessoal. Então, a partir da aula que vem, essa já foi, essa eu já fiquei magoado, vocês não conversaram comigo, já acabando a aula aqui eu já vou chorar lá no meu quarto. Essa que eu conversei, poxa, aí... Não, o seu tá garantido, Matheus. Então tá bom. Como que eu vejo? Ah, professor, eu não tenho um microfone, eu sou muito tímido, eu não falo, não gosto de falar em aula, só gosto de falar em aula presencial. Aqui tem o chat, então vocês podem digitar no chat. Tem o grupo do WhatsApp. Então, se você está fazendo, quer provar que está fazendo, tira uma foto e manda lá no grupo, para eu saber. Ou digita lá no grupo enquanto eu estou dando aula, porque na hora que eu fico oscilando aqui, vou lá ver se tem alguém falando no grupo, volto aqui. Então, pode mandar lá o que está fazendo lá. E aí eu vou fazer isso para o Oficial 2, pessoal. Eu acho que eu vou fazer isso desde o começo. Então, eu vou começar a dar ponto toda a aula. E aí eu vou pensar ainda se eu vou jogar esses pontos na parcial ou talvez até mesmo na oficial de vocês. Eu quero que vocês participem, senão vocês ficam muito preguiçoso. Alguns, né? Então é para vocês falar comigo. Então vou dar esse ponto aí toda a aula. Então já estou firmando o compromisso, ó, tá gravado aqui, vai estar registrado. Então esses 400 pontos que faltam vai contar disso, participação da aula. Acabou a aula, eu já vou anotar os nomes aqui durante a aula. Acabou a aula, já vou lá no portal, já lanço os pontos já de quem eu vi que está participando. Para o Oficial 2, eu vou passar o projeto elétrico para vocês. Como vocês vão ter que fazer esse experimento de eletricidade, então eu vou pensar ainda se eu faço esse projeto elétrico valendo pontos na oficial de vocês, e aí a participação eu deixo como parcial, ou não, vou ver como que eu vou fazer isso daí. Então, eu acho que é melhor eu colocar o projeto na oficial, porque daí não fica tanto ponto assim para vocês tirarem na oficial, aí é mais fácil para vocês passarem, né? Vocês fazem um trabalho, tipo, 1000 da oficial é o projeto. Então, fica menos ponto para vocês fazerem na hora da prova. Porque vocês já estão vendo que, apesar de vocês vão fazer em casa, né? Vocês podem até reunir, né, para fazer e tal, reunir cada um na sua casa, né? Porque não pode agrupar. Mas, assim, vocês podem trocar ideia e tal, cada um vai fazer sua prova, é individual, mas não tem problema, vocês conversarem entre vocês. Então, eu acho que eu estou pensando vou deixar o projeto valendo 1000 pontos no oficial, aí o oficial fica valendo 3000, e aí eu faço o 1500 da parcial, divido ali os pontos no decorrer das aulas, toda aula eu lanço ponto para quem participar. Quem ficar mudo, sempre, não participar nem nada, vai tirar 0 de parcial. Então é isso, pessoal. No slide, vou mandar o slide lá no grupo. O slide, se não tiver postado ainda, eu vou postar ali no portal. Tem alguns exercícios aqui para vocês irem fazendo. Então, eu vou deixar aberto aqui para vocês fazerem esse exercício e qualquer dúvida vocês podem mandar mensagem para mim. Então, eu vou encerrar a gravação.